Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, esse programa super especial, e com as bênçãos de Irmã Dulce dos Pobres, começamos essa homenagem bacana, essa homenagem mais que merecida a esse grande lutador das pessoas de rua, esse grande homem, esse grande padre, esse grande sacerdote que de fato acompanha os passos e os caminhos de Jesus. Padre Júlio Lancelotti, como diria os cavaleiros templários, o cavaleiro mais fiel ao rei. Padre Júlio, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma emoção muito grande te receber aqui no Cultura Geral, nesse momento que a gente está precisando de muita solidariedade no mundo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, eu agradeço de estar com vocês. Também para mim é uma emoção estar falando com Minas Gerais, porque o meu avô, que se chamava Júlio, por isso eu sou Júlio também, ele é de Juiz de Fora, nasceu em Juiz de Fora, e também esses dias eu me senti muito unido a todo o povo de Minas Gerais, especialmente do acampamento quilombola, pelo sofrimento que passaram e pela forma dramática que nós vimos esse povo ser atacado. Então, a minha solidariedade a todos que lutam pela terra, todos que lutam pela vida com dignidade. Quer dar as boas-vindas, Ana? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Padre pela presença. Eu vejo claramente a necessidade de criar espaço para a espiritualidade nesse momento tão turbulento. Então, agradeço mais uma vez a presença. Padre Júlio, nós estamos vivendo um momento entre a ficção e a realidade na ideia do senhor. Como é que você tem visto isso, o senhor que é um soldado das ruas, que acolhe as pessoas, que traz esse carinho grande, que abraça as pessoas, que leva aquele... Não é só levar o alimento, a roupa, o agasalho. Leva primeiramente a ternura e o reconhecimento para as pessoas de rua. Como é que o senhor tem percebido tudo isso? Olha, realmente isso que você disse, ficção e realidade. O que eu sinto é que nós somos, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, somos cidades virtuais e cidades reais. E cidades de ficção que não se tangem com a realidade. Então, São Paulo é uma cidade que não se conhece. Quem está na zona sul de São Paulo dificilmente conhece a zona leste. Ou alguém pode viver na cidade de Tiradentes, no extremo leste de São Paulo, e nunca ter ido no Morumbi, onde tem também favelas, mas onde também há uma grande elite. Ou quem está na zona norte nunca conhecer o centro. Tivemos agora há pouco tempo até uma pessoa do mundo político que disse que não conhecia o Minhocão, que é aquele grande elevado que se chamava Costa e Silva e que agora se chama João Goulart. Então, as cidades não se conhecem. A população de rua, por exemplo, não é bem conhecida da cidade. E a população de rua cresce aí em Belo Horizonte, como cresce em São Paulo, como cresce no Rio, como cresce em Natal, em Porto Alegre, em todas as cidades do Brasil, em todas as capitais, em todas as grandes cidades. É uma população que cresce e que é desconhecida e que é muitas vezes só vista pelo um estereótipo e não na sua realidade. Padre, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor, eu vi algumas falas do senhor, que quando você resgata alguém de rua, como teve agora, esses dias para trás, uma pessoa que estava toda ferida, né? E o senhor encaminhou para o tratamento, né, junto com a equipe, né? Não podemos esquecer da equipe nunca que está por trás do senhor, ajudando, trabalhando, esses anjos que estão por trás do senhor, né? Como que a gente pode perceber essa falta de solidariedade com essas pessoas de rua? Eu lembro de uma fala do senhor que quando a pessoa chega perto de você e você trata pelo nome, né? Dá uma roupa limpinha, né? Eu lembro de uma fala também, que o senhor falando assim, chegou um morador de rua, todo molhado, e perguntou se o senhor tinha uma coruja, né? E o senhor falou, você sabe o que é uma coruja? Uma coruja é uma cueca, uma zorba usada que a pessoa usa. Então, quando o senhor foi buscar, o senhor buscou um agasalho, e esse agasalho estava novo, você tirou do plástico e entregou para ele, ele cheirou e falou assim, esse vai ter o meu cheiro, esse vai ser meu.
como é que é trabalhar com isso, né? É óbvio que a emoção aflora, mas o senhor também já está acostumado com isso, mas como é que a gente traz essa empatia para as pessoas que não têm empatia com essas pessoas que têm sofrido na rua, nos acampamentos, as pessoas que estão sem casa, e que o senhor trata com dignidade, com muito amor? Não, que são seres humanos, não é? Que todas essas coisas que são muito vivas. Isso que você está lembrando do Ailton aconteceu agora essa semana. Ele chegou na igreja, realmente eu vi ali a imagem do Cristo flagelado. Quando ele levantou a roupa e me mostrou aquele corpo todo machucado, ferido, e logo eu chamei o consultório de rua, que é um grupo muito importante das nossas entidades, e vieram, ele foi levado, nós até perguntamos na hora para ele, como é que você está deitando? Porque ele não conseguia nem sentar. Ele disse, os outros moradores de rua que me colocam no chão deitado. É uma coisa terrível. Imediatamente ele foi socorrido, foi levado para o hospital, mas 1h30 depois, misteriosamente, deram alta para ele. Nós o acolhemos num hotel e a própria pastoral de rua está assumindo. Eu fui visitá-lo ontem 2 vezes no hotel, hoje ele voltou para consultas médicas e as enfermeiras do consultório de rua estão cuidando dele com tanto carinho que já o corpo está mudando, né? E ele ontem falou para mim, eu não tenho família. Eu falei, mas você tem a nós. Ele falou, agora eu tenho. Então, são situações muito duras da vida humana. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas com respeito, sabendo que na convivência também há conflitos, há dificuldades, há desafios, mas há dor, há amor, há solidariedade. E ele está tão agradecido. Ele falou para mim, eu dormi. Ele falou, minha roupa ainda está ficando muito cheia de sangue. Arranja um lençol para mim que não seja tão claro, porque eu tenho vergonha depois do lençol estar tão marcado de sangue. Então, eu vi tenho visto no Ailton a própria imagem do Cristo flagelado, né? A gente vê lá em Ouro Preto, no Aleijadinho, as imagens do Cristo sofrendo, mas a gente vê nessas pessoas esse sofrimento tão grande, né? E ele chegou lá na igreja, ele falou para mim, o senhor não sabe o quanto demorei para chegar, porque ele não conseguia caminhar. E foi mostrando ao corpo. Eu fiquei realmente muito espantado quando vi uma pessoa naquela situação. E a gente tem que ser ágil, criativo. Na hora você tem que buscar respostas, tem que agilizar grupos. Eu logo avisei o consultório de rua, pedi, venham imediatamente, venham com transporte, ele não se movimenta. E, então, tudo isso não pode ser burocratizado, não pode ser institucional, tem que ser humanizado. Acredito que isso que é o grande sentido que cada vez mais fica claro para mim, é a humanização da vida. Padre, é um privilégio poder desligar dessa luta dos mais sofridos? É um privilégio ligar. Para as pessoas desligar, o não importa tanto com a luta dos mais sofridos? A pergunta dela é o seguinte, é muito complicado as pessoas não ligarem para essa luta dos mais sofridos? Há muita indiferença também, há muita negação, há muitas pessoas também que se sentem impossibilitadas de fazer alguma coisa. Eu acho que nós vemos uma cultura que passa para nós muito o individualismo, passa para nós muito esse subjetivismo que fica, eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que eu quero, se eu faço o que é bom para mim. Muita gente até me pergunta, o que você está ganhando com isso? Qual que é a vantagem que você tem nisso? Não tem vantagem nenhuma. Muitas vezes gera conflitos, gera dificuldades. Hoje eu tive que falar com uma secretária municipal e dizer para ela, a gente puxa uma pena, vem uma galinha. Quer dizer, no sentido de que a gente percebe tanta omissão,
tanta malversação de recursos públicos, uma negligência enorme com o sofrimento do povo, com o sofrimento daqueles que são indefesos. Você vê, agora o Brasil todo está impactado com a situação da menina de 10 anos do Espírito Santo. Então, só se polarizam posições ideológicas. Não adianta só isso. Polarização de posições e ver quem tem a posição maior, quem ganha no grito. A gente ganha no amor e perde também, porque o amor nos compromete. Então, o que é amar o Ailton? Hoje saiu também a notícia, e até um veículo de jornal aqui do jornalismo em São Paulo colocou a questão das pessoas que estão indo para a rua. Há poucos dias chegou um jovem de máscara. Eu tenho aprendido muito a ler os olhos deles, porque todos têm que estar de máscara, passar o álcool em gel na mão. E ele disse para mim: padre, eu sou enfermeiro. Eu falei: você é enfermeiro? Ele disse: sou. Eu falei: você tem a documentação? Ele disse: tenho. E imediatamente também comecei a mobilizar, junto até do consultório de rua. Hoje ele está contratado, ele é um enfermeiro contratado. Ele foi parar na rua nessa pandemia, por situações de família, por situações de perder vínculos. E hoje ele está tão feliz trabalhando na periferia de São Paulo como enfermeiro, e ele continua dormindo agora, até receber o primeiro pagamento, no alojamento dos moradores de rua, que foi aberto emergencialmente por causa da pandemia. É o seu Cícero. Eu estou extremamente feliz que o padre mencionou um caso de esperança nesse momento de tanta incerteza. Tem uma escritora norte-americana que eu gosto muito, que fala muito sobre a esperança e que ele se localiza nas premissas de que não sabemos o que vai acontecer, mas nesse espaço de incerteza há espaço para agir. Ao seu olhar, a esperança é conectada com a fé? Como você encara essas duas ideias fundamentais? Eu acredito que é uma resistência e é uma solidariedade de estar junto da dor do outro. E é aí que você começa a ter que achar saída. Você não pode ficar preso naquilo. Também nesses tempos agora da pandemia, nós conseguimos com uma moça que é uma mulher que é trans, é uma mulher trans, ela também começou a trabalhar e ela passou por inúmeros sofrimentos e dificuldades, mas a gente dizia: você vai conseguir. Com o Cícero, cada dia eu dizia para ele, ele dizia para mim: agora só faltam 20 dias. Aí no dia seguinte eu disse: agora só 19 dias. Agora só falta 18 dias. Até que a gente falou: agora só falta um dia. E naquele dia a gente disse: é hoje. E conseguimos, e ele começou a trabalhar e me mandou a foto já com uniforme de enfermeiro, trabalhando. Então, tem aqueles com que a gente consegue superar. Eu encontrei, nesses tempos da pandemia, um jovem que chegava sempre aterrorizado, e eu perguntei para ele um dia: onde você dormiu? Ele falou para mim: eu dormi no cemitério. E a gente foi com ele fazendo todo um caminho. Nos primeiros dias ele olhava a comida e não comia. Ele estava muito depressivo, muito assustado. Então, a esperança, eu aprendi isso com Dom Paulo Evaristo Artes, que tinha como lema: de esperança em esperança. Então, a esperança é uma teimosia, é uma esperança teimosa. Você teima em esperar, mesmo que vai demorar a acontecer, mas você não deixa de querer, de buscar. Então, é a esperança para que esse povo não chore tanto, não sofra tanto, não fique abandonado, não fique sem nada. Então, são pequenos gestos, mas nunca perdendo o horizonte. A gente quer um horizonte de transformação. Não adianta só ficar dando pão aqui. Eu tenho que dar o pão aqui porque ele está com fome agora. Mas a gente tem que lutar para que essa fome acabe. Ô, padre, como é que você vê a posição dessas pessoas que falam para as pessoas não ajudarem os moradores de rua para eles não acostumarem? Como é que o senhor vê tudo isso?
Isso é estranho, não é? Quer dizer, a população de rua, eu tenho dito muito isso e disse em outros programas, eles não são nem anjos nem demônios, eles são seres humanos. E eles carregam na vida tudo aquilo que todos nós carregamos, contradições, dificuldades, limitações. Quando alguém diz para mim, os moradores de rua são muito agitados, eu falo, vai em reunião de condomínio para fazer sorteio de estacionamento. Eu conheço muita reunião de condomínio que acaba na delegacia. Vai em reunião de padre para escolher paróquia. É mais agitado ainda do que morador de rua. Eles são como todos nós. E eles também têm a colonização ideológica que todos nós carregamos. Eu gosto muito daquele pensamento da Simone de Beauvoir, que diz que os opressores não teriam tanta força se eles não tivessem cúmplices entre os oprimidos. Então, muitos, e o Paulo Freire coloca muito isso para nós, né? Muitos dos que estamos oprimidos pensamos com a cabeça do opressor. Aliás, a gente vê isso no Brasil agora de uma maneira tão nítida que só quem não quer não vê essa dominação ideológica, essa dominação de determinadas posturas, e nisso o racismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia, todas essas coisas que ferem a dignidade do nosso povo, que ferem a dignidade dos mais pobres. Então, dizer isso, não ajude ao morador de rua que ele vai acostumar. Então, a gente iria dizer, não pague mais imposto porque esses que vivem do dinheiro público lá no Congresso, nos ministérios, nos cargos públicos, vão se acostumar a viver numa boa, com o esforço do nosso povo, que tem que sustentar uma estrutura tão opressiva e tão injusta. As desigualdades no Brasil são escandalosas. Antes da pandemia, eu frequentava um templo de budismo aqui em Belo Horizonte e um dos monges me falou uma vez que nós, como seres humanos falhos, muitas vezes estamos prontos para tomar veneno, mas não para tomar remédio. Por que você acha que nós temos tanta dificuldade, às vezes, de fazer a coisa certa ou de agir em nome do outro? Eu acredito que o veneno é saboroso. É que quando a gente fala que o veneno que é veneno, a gente imagina que ele é amargo, que ele é ruim. Os venenos do capitalismo são muito doces, são muito deslumbrantes e nos envenenam, mas nos atraem. Nem sempre a austeridade, a partilha, a solidariedade, elas são glamurosas. E o veneno do egoísmo é mais glamuroso. O veneno do individualismo, ele é mais bonito. Eu digo sempre que o demônio é muito bonito e perfumado. Porque se ele fosse tão feio como a gente vê em alguns artistas retratando, todos fugiriam dele. Mas, nesse sentido, a vaidade, o individualismo, o consumismo, a cultura neoliberal, ela não é só um sistema econômico. O neoliberalismo é uma maneira de pensar. É uma maneira, você vê, a meritocracia. Então, nós vivemos num mundo muito marcado pelo mérito. Quando a mensagem, seja do budismo, seja do cristianismo, seja do ateísmo, é a gratuidade. Nós perdemos a dimensão da gratuidade. A gente diz, mas você não merece meu amor. O amor não é um merecimento, o amor é uma necessidade. Eu não amo só quem merece, eu tenho que amar quem necessita do amor. Então, reaprender isso, e no budismo, isso é muito bonito, a compaixão. A compaixão é uma dimensão do budismo. Eu gosto muito quando os monges budistas, eu conheci Sua Santidade o Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, quando ele veste o manto da compaixão. O manto do Dalai Lama é o manto da compaixão. Nós perdemos essa dimensão, tanto que é uma palavra pouco usada na nossa linguagem. E as palavras que nós usamos menos
é porque nós vivenciamos menos. Então, hoje se fala mais de ódio do que de compaixão. Uhum. E dentro da visão budista, que você lembrou, o outro, na sua dificuldade, me faz melhor. Uhum. Eu aprendo muito isso com a monja Coen, que é uma monja budista aqui em São Paulo, muito querida, muito conhecida, que o morador de rua, ele me transforma, me fazendo melhor. Porque eu não vou querer mudá-lo, eu posso mudar a mim. Uhum. A ele não. Ele também vai se mudar e que é capaz de mudança. Até parece que eu sou budista, né? O Padre Júlio, o senhor também está nos acampamentos, o senhor dá uma assistência para o pessoal dos acampamentos, pelo que eu percebi, pelo que eu vi do senhor. O senhor recebeu um menininho outro dia na igreja que estava precisando de um tablet para poder estudar, né? O senhor conseguiu o tablet para ele. Como é que o senhor tem percebido essa faceta do capital, individualizando todo mundo, trazendo mudando esse paradigma que a gente vivia em comunidade, né? Eu lembro quando eu era mais novo e a gente morava numa rua onde as ações eram comunitárias, né? As casas quase não tinham muros. Hoje as casas estão fechadas, todos estão trancados dentro de casa, não existe mais a ocupação da rua pelas crianças, né? Isso tudo foi formando uma geração mais individualizada. E agora, com esse processo digital também, ele individualizou mais ainda as pessoas. Como é que você tem percebido isso e como é que isso vê um período antes e esse período agora? O período de agora, ele, por falta de empatia, de ações comunitárias, está mais sofrido para as pessoas pobres, padre? A exclusão digital é um problema sério hoje. Eu vi agora com os moradores de rua, durante a pandemia, a questão do auxílio emergencial. Então, a exclusão digital dificultou enormemente as pessoas mais pobres, excluídas do mundo digital, de acessarem todo aquele aparato tecnológico, porque no início a Caixa Econômica Federal mandava um código por smartphone. Até uma assistente social me disse: 90% da população de rua tem celular. Eu falei, mas não são smartphones, não tem Wi-Fi, eles não têm 4G. E mesmo se tivessem, eles não conseguem manejar todo aquele aparato de códigos e tudo mais. Então, a exclusão digital está presente. Agora, eu acho que é isso que é importante. Nós estamos vivendo essa cultura neoliberal. Essa cultura neoliberal, com as conquistas tecnológicas, elas vão fazendo com que cada vez mais o mundo individual, o individualismo aumente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, acho que a gente corta com a solidariedade também no mundo digital. Eu consigo muita coisa de solidariedade pelo Instagram, por exemplo. Então, o mesmo tablet que eu consegui para o Emanuel, eu coloquei lá que o Emanuel é um garotinho que está numa ocupação. Eles, às vezes, falam para mim, eu moro na invasão. Eu falo, na invasão, não, na ocupação. A gente não é invasor, nós somos ocupantes de um espaço. E aí eu coloquei, várias pessoas tiveram empatia por ele e ofereceram o smartphone para ele. E ele está feliz da vida com aquilo, porque ele é uma criança de uma família que está numa ocupação. Ele vai ter que acompanhar de maneira remota a escola. Então, eu disse para ele, é para estudar, para você acompanhar a aula, mas para brincar também, para ver desenho, para ver jogo, para se divertir, porque senão, coitado, ele ia ficar prisioneiro e ia achar que estava fazendo uma coisa errada de estar se divertindo também. Você faz as duas coisas. Na hora da aula, você acompanha a aula e depois você faz joguinho, você brinca, você vê os seus desenhos, vê o filminho, e ele está feliz da vida. Agora, é de uma exclusão tão grande
que ele dificilmente ia ter acesso. Então, acredito que nós temos que garantir acesso. Se hoje nós temos esses instrumentos, as pessoas têm que ter acesso. Eu vejo os moradores de rua que conseguem ter um aparelhinho de celular, pelo menos com o WhatsApp, para diminuir a exclusão digital e para que eles tenham contato. Muitos pedem para mim. Hoje uma senhora me pediu: padre, eu posso ligar para minha família? Do Estado. O senhor deixa eu ligar no telefone da igreja? Outro dia eu falei para eles: vou ter que vender a torre da igreja para pagar a conta do telefone. Mas, e sabe que me comove muito quando eles ligam para a mãe e falam no telefone: mãinha, ô mãinha, eu estou aqui na igreja, mãinha. Então, você sabe quem é que fala mãinha no Brasil, né? Então, é muito comovente de perceber que a gente tem que garantir essa possibilidade ao povo mais pobre, mais simples, de ter contato. Nós estamos tendo uma movimentação de gente muito grande pelo Brasil. O povo que está desempregado está andando de um lado para o outro, procurando uma saída, procurando um jeito, procurando ar para respirar, procurando condições de vida. No mesmo tempo que o celular e a tecnologia poderiam nos dar uma chave de acesso, eu acho que eles também nos trazem muitas distrações. E o espaço que cada um tem para reflexão ou imaginação fica cada vez mais comprometido. Como você manteve, ao longo do seu trabalho, seu foco e seu compromisso na missão que lhe foi dada? Olha, a gente tem que... Eu digo assim, eu luto não para ganhar, eu luto para ser fiel. A minha luta não é pela vitória, porque eu não vou ter vitória. A minha luta é pela fidelidade. Mesmo que nesse sistema, e isso até num encontro que eu tive com o pastor Henrique, eles perguntaram isso causou um certo impacto. Eu sempre digo, um dia uma jornalista me disse: qual é a tua perspectiva? Eu disse: a minha perspectiva é o fracasso. Eu sei que eu vou fracassar. Porque nesse sistema, se eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. E a hora que eu aderir a ele, eu vou abandonar essa luta. Então, eu não tenho medo do fracasso, não tenho medo do conflito, não tenho medo de perder. Eu já tive que enfrentar tropa de choque, bomba de gás, gás de pimenta. Hoje que na delegacia, eles queriam ouvir outra vez de uma coisa que aconteceu há algum tempo, quando o grupo de choque da GCM me atacou, me bateu, cuspiu em mim, me bateu. E aí, outra vez, a gente vai lá para ratificar tudo aquilo que já foi. Então, isso me fez me aproximar muito do povo mais pobre, do povo sofrido. Então, tenho medo do conflito. Eu sei que vai ter conflito, que muitos vão me ofender, outros vão me combater, outros vão me atacar, mas eu sei do lado que eu tenho que ficar. Há poucos dias eu achei uma revista antiga de uma entrevista que eu tive que fazer com uma revista, e eu digo lá, eles puseram até isso como título da entrevista: eu estou no lugar que Jesus queria que eu estivesse. Então, como eu estou no lugar que eu sei que ele queria que eu estivesse, eu fico lá. Padre, qual é o papel da Irmã Dulce na vida do senhor? Irmã Dulce dos pobres. Já vou deixar aqui um abraço para a dona Maria Amélia, que está nos acompanhando agora, católica, fervorosa, mãe da Amanda, que é uma das produtoras do programa, né? E eu queria saber do senhor como é que o senhor abraça a imagem de Irmã Dulce. E o que ela significa para o senhor? Para mim, eu tenho muito carinho pela Irmã Dulce. E eu tenho muito, como diríamos na linguagem católica, muita devoção com a Irmã Dulce. Consegui uma imagem muito bonita da Irmã Dulce. Eu uso um avental sempre com escrito o nome da Irmã Dulce, porque a Irmã Dulce foi aquela que, junto dos mais pobres, foi posta para fora da sua congregação. Ela ficou 10 anos fora da congregação, até que ela conseguiu voltar. Ela começou
começou num galinheiro e ela começou ocupando casas vazias. E quando o prefeito da cidade chamou e falou: irmã, não dá, né? Começou a ficar ocupando casa vazia. Ela disse: enquanto tiver gente na rua e casa vazia, eu vou ocupar, enquanto não tiver lugar para eles. Então, a irmã Dulce foi, na doçura dela, ela foi sempre muito firme. É só assistir, você já deve ter assistido o filme Irmã Dulce dos Pobres, e nesse filme mostra muito aquela cena que o cara está com o revólver, ela diz: dá um tiro ali no cadeado. Ele diz: não vou fazer isso, porque ali é a casa não sei de quem. Ela diz: pode fazer, que a responsabilidade é minha. E ela entra lá, e eu tenho reproduzido muito aquela frase que foi, acho que uma frase que marcou a vida da irmã Dulce. Quando o menino João disse para a irmã Dulce: não me deixe morrer na rua. Não me deixe morrer na rua. Então, esse foi o apelo que a irmã Dulce recebeu, e ela dedicou a vida dela a isso, a não deixar os pobres morrerem na rua, a cuidar dos doentes, a cuidar dos abandonados. E quando a gente vê os depoimentos da irmã Dulce, ela ia arranjando espaço em todo lugar para colocar as pessoas, para socorrer, para não deixar ninguém sem socorro. Eu acho que ela deve ter passado muitas dificuldades, e deve ter passado muitos momentos de sofrimento, de angústia, de solidão, quando ela foi fora da congregação, quando ela teve que ficar sozinha, quando a solidão, teve que enfrentar também a discriminação, o preconceito, mas ela foi corajosa. Por isso eu gosto muito da irmã Dulce, porque a nossa primeira santa brasileira, uma baiana arretada, que pequenininha, mas corajosa, inclusive que quando o Papa São João Paulo II veio no Brasil a primeira vez, em 1980, esconderam a irmã Dulce, não queriam apresentar a irmã Dulce para o Papa João Paulo II, e quando todo o povo gritou: irmã Dulce, irmã Dulce, irmã Dulce, o Papa, que entendia português, ele disse: quem é que eles estão chamando? Aí não teve jeito, não tinha como esconder a irmã Dulce, e eles trouxeram lá a irmã Dulce para o Papa, perto do Papa João Paulo, e eles ficaram muito amigos. Então, a irmã Dulce, para mim, é um sinal muito forte de coragem, de perseverança, de luta. Tem episódios da vida da irmã Dulce muito interessantes. Tem um episódio que o presidente Eurico Gaspar Dutra estava na Bahia, e quando a irmã Dulce soube, ela pegou toda a criançada e fechou a estrada, e não deixou a comitiva do presidente passar. Aí vieram seguranças e disseram: irmã, é o presidente da República, a senhora não pode. E eles não tinham coragem de pegar a irmã e tirar a irmã à força da estrada. E o próprio presidente Dutra veio e falou com ela. E a irmã Dulce falou com toda a liberdade e toda a doçura de: o senhor veio aqui para ver coisa ou para ver gente? Porque se for para ver coisa, o senhor vai lá. Se for para ver gente, é comigo. Se for para ver o povo, é comigo. Para ver os pobres, é comigo. E o presidente Dutra ficou tão impactado que ele se tornou um amigo da irmã Dulce e um colaborador. Então, a irmã Dulce, ela tinha essa doçura de tocar no coração das pessoas e de fazer até aquele de poder pessoas sensíveis ao seu amor pelos pobres. Muitos quiseram usar politicamente a irmã Dulce, mas não conseguiram, porque quem ia lá dar para ela querendo tirar a utilidade política, ela já aproveitava e pedia 10. Então, as pessoas diziam: melhor nem ir lá perto, porque se você for lá muito perto dela, você vai ter que deixar uma boa parte lá. Sabe que ela ficou 30 anos dormindo numa cadeira, e muitos iam visitá-la e ofereciam para ela camas com tecnologia, camas com manivelas, com botões, para que ela deitasse, para que ela ficasse confortável. Ela dizia: não, eu já estou acostumada aqui na minha cadeira, mas você pode me dar essa cama? Eu já tenho 5 na UTI que eu ganhei, eu vou pondo tudo lá no hospital para os doentes. E ela nunca quis para ela. Ela ganhou mais 5 camas dessa, bem cheia de tecnologia, e colocou todas
essas camas no Hospital Santo Antônio, que é o grande hospital que está lá em Salvador, que todo o povo conhece. Você sabe, eu queria contar uma coisa para vocês que eu acho tão bonito. Eu tenho lá o painel da Irmã Dulce na igreja, uma imagem bonita agora, e os moradores de rua que são baianos, quando eles chegam lá, eles se inclinam e falam, Senhora Dona Dulce, que é o jeito que o baiano fala, né? Senhor São José. E eles, quando vê a Irmã Dulce, eles falam, Senhora Dona Dulce. Um exemplo para todos nós, né? Muitas vezes o Senhor é descrito como um rebelde. E eu já ouvi a entrevista do Senhor falando que há uma necessidade para uma rebelião mesmo. E eu estou curiosa de saber, você já passou um tempo imaginando como seria essa rebelião contra a desigualdade? Quais características espirituais ou políticas ele teria? Olha, eu acho que um exemplo muito forte que nós temos dessa rebeldia, e está muito vivo na nossa memória, é Dom Pedro Casaldáliga. Então, você tem que fazer da tua vida uma poesia, da tua poesia uma rebeldia, do teu choro um grito, da tua esperança um sinal. Você tem que não ter medo de lutar, não ter medo de enfrentar, e não ter medo de sonhar, não ter medo de dançar com o povo da rua, de não aceitar as imposições, de contestar, de falar com as autoridades, enfrentá-los sem agredi-los, até com serenidade. Mas eu já tive que participar de embates, de lutas muito fortes. E o meu grande modelo de revolução é Jesus. Eu gosto muito desse livro aqui, estou querendo que ele seja traduzido para o português. Volta só um pouquinho, padre, para a gente ver o livro. Aí, La Revolução de Jesus. Isso, está ótimo. Querendo muito que ele seja traduzido, é um teólogo espanhol que escreveu esse livro. Então, a revolução, ela é uma transformação e uma mudança. A irmã Dulce dizia que essa mudança vem pelo amor. Eu acredito que vem pelo amor que sustenta a luta. Porque é uma luta. Isso não vai cair do céu. Uma sociedade mais igualitária, sem tantos contrastes, sem tanta desigualdade, não vai chover. A gente tem que lutar. E eu tenho uma consciência. Essa luta é histórica. Não depende de mim, da minha intencionalidade. Eu me sinto partícipe da luta de Bartolomeu de las Casas, de Zumbi, de Santo Dias da Silva, de Antônio Conselheiro. Nós fazemos parte de uma luta, de uma história de luta. Todos esses perderam. O Antônio Conselheiro, o que aconteceu com ele? O Zumbi de Palmares, o que aconteceu com ele? A Margarida Alves foi assassinada. O Santo Dias da Silva foi assassinado. Todos esses heróis populares, todos esses lutadores populares, eu aprendi na escola que o Zumbi era um bandido. Demorou para eu saber que o Zumbi era luta e resistência do povo negro, do povo oprimido. Eu aprendi na escola que o Antônio Conselheiro era louco. E o Antônio Conselheiro era um sábio. E era um lutador, um visionário, que lutou por uma utopia. A gente aprende o quê? Que o Santo Dias da Silva foi assassinado em São Paulo, na greve dos metalúrgicos, porque ele era um baderneiro. E ele era um operário da pastoral operária das comunidades eclesiais de base. Então, a nossa luta ela é histórica. É a luta pela terra, é a luta pela vida, é a luta pela dignidade, é a luta pelo respeito à dignidade feminina, a luta contra a misoginia, a luta contra a LGBTfobia, a luta contra toda forma de opressão, tudo aquilo que destrói. Um ex-prefeito de São Paulo um dia disse para mim, eu sei o que é bom para os moradores de rua, você tem que dizer para eles fazerem o que eu quero, porque eu sei o que é bom para eles, tenho que fazer. Falei, você não acha melhor perguntar para eles se o que você acha que é bom para eles é bom mesmo? Então, a gente não pode cair no que se chama hoje a tentação do bem. Eu sei o que é bem para o outro e sou obrigado a fazer o que é o bem para o outro. Mas eu tenho que também saber de que, eu levei um cartaz escrito isso na minha ordenação de padre.
a sociedade justa virá se o menor participar. Então, os pequenos têm que participar da mudança. E a mudança tem que ser dentro de nós, fora de nós, na estrutura política, social, econômica. Nós vivemos hoje uma economia que mata. Uma economia que mata. O pensamento do Papa Francisco hoje é um pensamento muito claro, por isso ele é muito combatido. Quem lê a Laudato Si, a encíclica Laudato Si, você vê, ela não foi contestada por nenhum grupo científico, por nenhum grupo, até que não tem nenhuma conotação religiosa. Os ecologistas todos do mundo, religiosos ou não, saudaram a Laudato Si. O Papa Francisco não escreveu um documento para os católicos, ele escreveu um documento para o mundo. E vocês lembram, agora durante a pandemia, até o Pedro Bial foi um dos que me perguntou um dia lá numa entrevista, mostrando aquela imagem do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro. E aquilo me emocionou muito, porque ele não estava só. Ele carregava a humanidade no coração, a dor da humanidade doente, a dor de um mundo doente, a dor de um mundo ferido, como agora nós carregamos a dor de 107 mil mortos no Brasil, a dor de mais de 3 milhões de pessoas infectadas, a dor de milhares, milhões de desempregados, a dor de uma criança estuprada, a dor de uma criança abortada, a dor da vida das mulheres que são vítimas do feminicídio, a dor dos acampados que produzem, como nesse acampamento do MST em Minas Gerais, que são atingidos com crueldade, com bombas jogadas de helicóptero, com tratores que estão demolindo a sua escola, a escola das crianças. Então, nós carregamos todas essas dores. E carregando todas essas dores, nós não nos sufocamos, mas temos a esperança para que, mesmo com as mãos feridas, lutar. Mesmo com as mãos feridas, partilhar. Essa é a nossa rebeldia. Querem nos calar, mas mesmo que cortem a nossa língua, nós vamos gritar, vamos cantar. Padre, chegamos ao final do programa, não podia ser melhor, né? Nem vou fazer outra pergunta, eu vou despedir do senhor com essa frase que o senhor falou, dias de glórias e dias de luta. Nós estamos em dias de luta. Muito obrigado pela participação do senhor, é uma emoção muito grande, fico muito feliz de ter hoje um amigo como o senhor aqui do programa. Um grande abraço, muito obrigado pela participação do senhor, viu? Estamos juntos, na luta sempre. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, foi um prazer. Padre, um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.